gente, boa noite. Chega mais, Gazeta Esportiva hoje está espetacular. E o meio de semana dá uma pausa aí no Campeonato Brasileiro para o início das semifinais da Copa do Brasil. Amanhã no Maracanã começam a duelar os clubes de maior torcida do país, Flamengo e Corinthians. Torcida. Uma verdadeira multidão. Quando o assunto é Corinthians e Flamengo, o que fica mais evidente é o tamanho da galera desses dois times. Não à toa, o confronto entre eles é chamado de Clássico das Multidões. Enquanto a turma do Flamengo é de aproximadamente 32 milhões e meio de pessoas, os corintianos somados chegam a 27 milhões e meio. Isso de acordo com a pesquisa do Datafolha de abril desse ano. Somadas as duas torcidas, o resultado dá o equivalente à população da Itália, ou ainda 2 vezes a da Venezuela, 3 vezes a do Chile e mais de 17 vezes a do Uruguai. Mas essa disputa vai além das arquibancadas. Já são quase 100 anos de história, 131 jogos, com 52 vitórias alvinegras, 28 empates e 51 triunfos rubro-negros. Os paulistas marcaram 204 gols, enquanto os cariocas fizeram 202. A última vez que Flamengo e Corinthians se enfrentaram foi no primeiro turno do Brasileiro. No Maracanã, os donos da casa venceram por 1-0 com gol de Felipe Viseu. Em jogos eliminatórios, a última decisão entre os times aconteceu nas oitavas de final da Libertadores de 2010. No primeiro jogo, muita chuva no Rio de Janeiro e uma vitória flamenguista por 1-0. Já na partida de volta, o Corinthians ganhou, mas não passou. O placar de 2-1 garantiu a vaga rubro-negra. Choro de um dos lados da multidão. Amiga, não acredito. Depois de 8 anos, Flamengo e Corinthians vão voltar a fazer um mata-mata. O duelo será válido pela semifinal da Copa do Brasil. E ambas as equipes estão precisando mostrar resultado para as respectivas nações, depois das eliminações na Libertadores. A primeira partida é nessa quarta, no Maracanã, enquanto o jogo de volta está marcado para o dia 26 em Itaquera. Quem vai chegar na final do torneio? Façam suas apostas. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, um jogo entre as duas maiores torcidas do país, mas por outro lado, o histórico de Corinthians e Flamengo nunca teve uma final entre esses dois times. Nunca Corinthians e Flamengo disputaram a decisão de um título. Já se encontraram em mata-mata, o Flamengo leva uma ampla vantagem, o único mata-mata que o Corinthians venceu foi em 1984, Miller. O Corinthians perdeu no Rio por 2-0 nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Depois no Morumbi fez 4-1 e se classificou. De lá para cá, o Corinthians foi eliminado pelo Flamengo em 89 na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Flamengo no Rio São Paulo 97. Foi eliminado pelo Flamengo depois na Libertadores de 2010. Que o técnico era o Mano Menezes, o Ronaldo estava jogando e tal. E agora voltam a se enfrentar. Quer dizer, o Flamengo na condição de favorito, porque tem mais time. Por outro lado, além de mata-mata a gente sabe, nem sempre o melhor time avança. O Corinthians já vai falar daqui a pouquinho, vai com uma retranca para o Rio. Mas uma retranca jamais vista nos últimos tempos de Corinthians. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Até São Jorge vai... Até São Jorge está lá atrás. Até São Jorge e o seu cavalo, entendeu? Estão lá... Não é esse cavalo, é dragão. É dragão. Cavalo, dragão, sei lá, enfim. Né? Vai estar lá atrás, ou vão estar lá atrás, se fechando nesse jogo contra o Flamengo. A Michele está torcendo pro Corinthians, hein? Michele? Eu tô mesmo. Eu acho que o Flamengo Aqui, vai vencer. Bom, o Flamengo tem mais time, né, Celso? É. O Flamengo tem mais time. O Jair Ventura é um treinador retranqueiro. No Santos ele foi mal por conta disso. Ele colocou muito time na retranca e os resultados não vieram. E o Corinthians, como tem um time limitado, o que ele vai fazer? Como você disse. Claro. Vai entrar na retranca, jogar por uma bola só, no contra-ataque, no erro do adversário. O Flamengo do meio campo para frente é um time que tem muita qualidade. Tem mesmo. Tem uma dinâmica de jogo muito legal. Então por isso que o Flamengo é o favorito. Bom,
Esse duelo aí entre as maiores torcidas nem começou, né? Mas já está gerando polêmicas antes mesmo da bola rolar. O lateral direito Fagner se recuperou de uma lesão na coxa, que tinha tirado ele dos amistosos do Brasil, e poderá entrar em campo contra o clube carioca. Só que o Flamengo entende que a escalação do corintiano Fagner seria irregular, porque a FIFA determina que atletas que se recusam a servir às suas respectivas seleções fiquem impossibilitados de atuar por 5 dias após o último jogo da equipe nacional. Então, diante disso, o clube carioca ameaça entrar na justiça caso o Fagner entre em campo. Então tá essa confusão nos bastidores que motiva a nossa enquete dessa terça-feira. Aliás, você pode conferir toda essa confusão lá no site gazetesportiva.com. E a enquete do site, quem você acha que está certo nesse caso, Fagner? É o Corinthians ou é o Flamengo? Eu quero saber o seu voto lá no site gazetesportiva.com, mas eu quero saber muito a opinião dos nossos especialistas. Gente, o brasileiro ele gosta de um tapetão, né? De uma Perde confusão. eleição, quer na justiça melar tudo. Perde o campeonato, quer rebaixado, tenta O Flamengo montou um baita time. Poxa, vai ficar com mimimi, porque o Fagner vai jogar ou não vai jogar? Se fosse o com Duílio todo o respeito respeito com que merece o Fagner, mas se fosse o Messi, se fosse o Cristiano Ronaldo, pô, o Fagner é bom jogador, mas é um jogador de defesa. Quer dizer, será que o Flamengo vai se apequenar de tal maneira para... E outra coisa, o Fagner não se recusou a defender a seleção brasileira. Estava machucado. Se houve uma recuperação a tempo dele jogar... Parabéns para a fisioterapia do Corinthians. Claro, é isso, não tem que chorar. É triste ver isso, hein? Não, o Flamengo. O futebol tá chato dentro e fora de campo. Dentro o jogador erra um gol e chora. Fora, os dirigentes querem reclamar de uma coisa. E outra, eles estão dizendo que o Fagner se recusou. Não se recusou. Não, a contusão o impediu. É isso aí. E o departamento médico do Corinthians é muito bom mesmo. A fisioterapia lá é maravilhosa. E a equipe lá do Joaquim Grava é muito competente. Parabéns para a fisioterapia que recuperou o jogador a tempo de jogar na Copa do Brasil. Até porque a CBF solicitou exames médicos, o Corinthians enviou esses exames médicos mostrando a lesão do Fagner, né? Tá aqui o Corinthians, e aí ele foi cortado. E aí ele fez a fisioterapia. Até porque para a CBF ele tá legal para jogar. Até porque, Celso, antigamente, isso é bem verdade, antigamente, Michele, quando você tinha que noticiar uma contusão, pegava o telefone, ligava para a CBF, o Fagner não pode ir porque está machucado, acabou, morreu o assunto. Hoje não. Hoje tem um novo testamento, um protocolo do futebol que... Entendeu? Hoje, até isso é chato. Não é só o telefonema, tem que provar, né? Tem que mandar todo esse protocolo. O Fagner ficou fora esse tempo todo. Então, o Corinthians está certíssimo. Para o Corinthians e para a CBF, o Fagner vai jogar e deve jogar. E Flamengo... Para de chorar, temendo o Fagner? Vai catar coquinho, tomara tá com que medo. o Flamengo tá com medo do Corinthians, essa é a real. Tá com medinho, mas tem que ter medo mesmo de Timão,